Obrigado, Jesus. É tão bom que a gente possa, num novo ano, voltar a estudar. Que a gente tenha o que pensar de uma forma nova. Que nós possamos dar um passo na direção correta. Usando o nosso tempo e nossa capacidade para compreender as leis que regem as vidas de todas as pessoas. Acreditem ou não, estas leis, por perfeitas e justas, explicam nosso sofrimento, abastecem nossas forças e aclaram nossa vista para que nós, no presente, possamos construir o futuro que nos espera, tanto nesta vida, quanto naquela que depois desta, poderá ser vivida novamente em outra sala de aula, em outro padrão vibratório, preparando o regresso do Espírito a um corpo novo, e quem sabe, menos doente, menos carente. Somente quando nós colocamos novas coisas dentro da gente, somente quando melhoramos o projeto da edificação que vamos construir, é que a casa pronta é mais bonita, é mais sólida do que aquela feita sem nenhum rigor, sem nenhum planejamento. É isso que estamos pedindo, Senhor, que o Teu amor ilumine as consciências, tanto dos que estão aqui, quanto daqueles que em casa estão nos assistindo, e que dessa forma, cada um prepare melhor o seu projeto de evolução como espírito, porque somente depois que a casa estiver pronta, é que o seu habitante pode dizer: como foi bom eu ter feito a planta para construir corretamente. Aceita então, Jesus, a oração com a qual iniciamos neste novo ano, o estudo do Livro dos Espíritos, que em silêncio deixamos aos Teus pés. Pai nosso, que assim seja. Então, você pode fazer perguntas, porque esses trabalhadores estão aqui para que você também tenha voz, ok? Todo mundo tem o Livro dos Espíritos, está aí na mão, todo mundo, ok? Nós fomos na semana passada, estamos estudando uma coisa interessante, que é a lembrança da existência corporal.
Quando o nosso espírito desencarna, quando ele deixa o corpo físico e vai para o outro lado, vocês já ouviram falar nisso, não ouviram? Né? De vez em quando acontece. Alguém, né, bate com as 10, passa dessa para melhor. Aí quando chega do lado de lá, que é o que vai acontecer com todo mundo aqui, se você procurar bem procuradinho, na hora de tomar banho, pedir ajuda de alguém, você vai encontrar em você a data de validade. Está escrito ali, ó, válido até 2095, 2070, 2030. É a data de validade, porque você vai embora, seu corpo vai pifar. Não existe ninguém que ficou aqui para não precisar passar por isso. Então, quando acontece isso, o que resta para o espírito? O que acontece? Vamos fazer um exercício aqui, que não é um exercício de mau agouro, tá? Ainda que muitos não gostem de pensar. Mas vamos fazer de conta que você veio aqui hoje, você venceu a chuvarada, veio exatamente para morrer aqui. Aqui dentro, ninguém vai sair vivo. E aí? O que acontece? Não vai ter, mas amanhã eu tenho um compromisso, não vai ter mais. Pija, eu falei que eu ia com meu amigo, não vai dar os canos. Ah, mas é que eu ia comprar meu terreno, o primeiro terreno, não vai comprar, não tem mais terreno. Quem vai dar comida para o bicho que ficou lá? Vai ser você? Não vai. Você pode até ir lá, mas vai assustar o pobre do gato, sua alma penada, porque você não vai conseguir pegar nada para o gato comer. O gato vai até ver você, mas você não vai poder fazer nada para ele. Geralmente os animais têm uma capacidade visual mais profunda, mais ampla, e eles conseguem visualizar a dimensão vibratória em que nós não conseguimos ver. Mas então, já pensou Abigail, seu velho, agora lá em Dayatuba? O que vai ser dele? Quem que ele vai encontrar agora? Né? Dionísio, né? O Aristides, que já veio aqui também. Hoje ele teve a sorte de não ter vindo. Vai poder viver mais tempo um pouquinho. Imagina, e vai Abigail, imagina você lá do lado de lá, Aristides, e agora que eu estou aqui, Aristides, que vai ser de mim? E você vai, Aristides? Aristides, não vai conversar com a vizinha, Aristides. Você é meu. Só que o Aristides vai, tudo bom, como vai a senhora? E aí? Como você vai reagir a isto? Como você verá a sua existência? Porque nós estamos fazendo um exercício, né? Mas todos vocês têm pessoas que já fizeram a prova, já passaram isso, já estão do outro lado. Alguém aqui não conhece ninguém que já morreu? Levanta a mão. Quem conhece alguém que já morreu? Levanta a mão. Então, todo mundo. E agora você pergunta, e essa pessoa, como será que está, né? Ela está? Será que ela está viva? Pela maneira de entendimento do universo, seria um desperdício que a gente vivesse 50, 60, 70, 80 anos para tudo acabar. E o mais estranho, você viver gostando mais ainda das pessoas que você vai pondo no mundo depois de você, e aí não poder fazer mais nada. Aí morre você depois de ter estudado, de ter aprendido, de ter, suado bastante para construir seu conhecimento, aí vai virar adubo. Não tem sentido. O sentido lógico das coisas, sem que você seja espírita, não tenha nenhuma religião, o sentido é da continuidade, do prosseguimento. Mais ainda, quando você, dentro de um conhecimento espiritual, você tem contato com os espíritos que voltaram para dizer como é. A história é muito linda, que de vez em quando eu conto para mostrar isso para as pessoas. Um fato real, verídico. Chico Xavier estava em São Paulo para um encontro de lançamento de livro lá no Diários Associados. Ele estava na casa de uma família, a família Galves, que o abrigava.
Ele dormia lá, ficava durante o dia, antes de ir para o evento. Quando ele estava lá, durante o dia, um espírito aparece no quarto e diz para ele: Chico, o espírito desencarnado, eu preciso que você salve meu filho. Eu estou desesperada. Meu filho está querendo se matar. Eu vou fazer de tudo para que ele não faça isso, mas eu preciso da sua ajuda. E o Chico disse: minha irmã, eu me disponho a ajudar, mas eu não sei onde, quem é você, não sei onde está seu filho. Eu vou fazê-lo chegar lá amanhã, no Diários Associados, onde você vai fazer autógrafo. Eu vou dar um jeito e ele vai até lá. Quando chegar lá, você vai saber, porque eu vou estar do lado dele. E você vai saber quem é que eu preciso que você salve da ideia de se matar. Ok. No dia seguinte, então, todos se dirigem para o local. Chico não sabia quem era. Aí, naquele salão onde todo mundo estava se reunindo, se confraternizando, algumas rodinhas aqui, outras rodinhas lá, o Chico estava em uma dessas rodinhas. Eis que ele vê a mesma mulher chegando com um rapaz. E se aproxima então dos que estavam ali perto do Chico Xavier ouvindo a conversa. E então, depois que ele ficou um tempinho ali, e o Chico conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Aí o Chico se vira para esse rapaz e diz, acho que o apelido dele era Guga. Guga, eu gostei muito do bilhete que você me mandou. E continua conversando com os outros. Esse Guga começa a pensar, mas espera aí, como é que esse cara sabe que eu me chamo Guga? Mas ele está louco, porque eu nunca escrevi nada para ele. Acho que ele está me enganando, está se enganando, me confundindo com outro. Passa mais 5 minutos, 10 minutos, ele volta para o mesmo cara e diz, ô Guga, eu fiquei muito feliz com o que você me escreveu. Eu falei assim, não é possível. Todo mundo fala que esse Chico Xavier é um homem escritor de livro, está batendo o pino. Nunca escrevi nada para ele. Como é possível? Ele me chama, no nome ele me acertou, mas qualquer um pode ter falado para ele. Mas dizer que eu escrevi para ele? Aí o Chico continua conversando, continua como bom mineiro, né? Dá bastante corda, né? Dá bastante corda, dá corda. Aí depois de um certo tempo ele volta e fala, Guga, eu gostei muito da mensagem que você me deu. Aí o cara não aguentou. Falei, escuta, senhor, desculpa, viu, mas eu não conheço o senhor. Eu nunca escrevi nada. Nunca mandei uma carta, um bilhete. É a primeira vez que eu venho aqui e vejo o senhor. Daí o Chico fala assim, não, meu filho, não é para mim que você escreveu. Quem está falando isso para você é a sua mãe. Lembra que no dia do enterro da sua mãe, um pouquinho antes de fechar o caixão, você escreveu um bilhete que dizia o seguinte, mãe, vá em paz que aqui a gente se vira. Você dobrou só entre você e sua mãe, e você colocou debaixo da cabeça do defunto que estava para ser enterrado. Você lembra? Sua mãe gostou do bilhete. E era só ele que sabia que ele tinha feito isso. Ele nunca tinha comentado com ninguém. E ele começa a chorar. Porque de verdade a mãe dele não tinha morrido. Só ele e a mãe, mesmo morta, só ele é que teria condições de saber o que ele tinha escrito. Nem a mãe podia saber se ela tivesse morrido. E a partir daí, com a crise de choro que ele teve, e as pessoas então se afastaram para deixar o Chico conversar com ele. E a mãe, através da mediunidade do Chico, aconselhar o filho, é que
resgatou-se um suicida, e ele mesmo conta: eu estava ontem na beira do viaduto, a ponto de me jogar, conta ele para o Chico. E então eu fiz uma prece antes de fazer besteira. Falei: mãe, se você puder, me ajuda, mas venha logo, que eu não sei se eu aguento muito tempo. Foi quando a mãe foi atrás do Chico, naquele dia, pedir para o Chico ouvi-lo e ajudá-lo a não fazer a besteira. Essa mãe, os mais antigos conhecem, é a grande atriz, a dama do teatro brasileiro, Cacilda Becker. E o filho também deixou o seu nome dentro da história dos fenômenos mediúnicos com essa passagem. O filho, Luiz Augusto Gustavo, Luiz Carlos Fleury Filho Becker, uma coisa assim. Luiz Carlos Becker Fleury Martins, é o nome dele. Você duvida? Você duvida quando alguém que você não conhece chama você pelo nome e que repete para você, palavra por palavra, do bilhete que você escreveu para pôr debaixo da cabeça da sua mãe morta no caixão antes de fecharem, sem que ninguém mais tivesse conhecimento? Você vai dizer que alguém leu o pensamento? Anos depois disso ter acontecido? Portanto, a sobrevivência da alma, que já vem provada pelo Cristo desde quando ele disse que voltaria no terceiro dia, e surge realmente, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros? E na 327 ele pergunta: o espírito assiste ao seu enterro? E vejam só, a resposta está aqui. Sim, muito frequentemente ele assiste, mas algumas vezes não compreende o que se passa, se ele ainda está perturbado. E na seguinte, quando ele pergunta se a reunião dos herdeiros que acontece depois da morte, aqueles que ainda não morreram, se o espírito assiste, aquela coisa bonita, linda, que todo mundo vai demonstrar que amor que tinha pelo falecido, a resposta dos espíritos é essa: quase sempre ele assiste. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão a descoberto, e a decepção que experimenta vendo a cobiça daqueles que partilharam os seus despojos o esclarece sobre os sentimentos que eles têm. É a mesma coisa que você ficar invisível, a capa da invisibilidade do Harry Potter. Lembra do Harry Potter? Vocês assistiram, né? Que ele punha uma capinha e ficava invisível. E aí você fica ouvindo a conversa que estão tendo sobre você. Suas amigas. Amiga, sabe amiga? Oi amiga, tudo bem? Que linda que você está hoje. Desgraçada, tomara que quebre a perna. Como é que eu faço regime, nem emagreço, e ela parece um bambuzinho. Né? É assim que você vai ver quem é seu amigo, sua amiga. E é assim que você verá como espírito quanto gostavam de você os que ficaram na terra, nesse momento. Mas, agora que voltamos na transmissão, aqui choveu muito, tá ao vivo, João? Nós tivemos uma grande chuva aqui em Campinas, por culpa do pessoal de Indaiatuba. Porque eles resolveram vir todo mundo aqui, foi um temporal lascado, de alegria, porque vieram todos. Mas isso estragou muitas conexões, deve ter tido muita árvore que caiu, então está oscilante o nosso sinal. Sem contar com um fato muito importante,
que há 3 dias atrás houve uma gigantesca explosão solar na categoria X. Nós temos 3 tipos de explosões solares. A maior delas é a explosão solar de categoria X. E esta explosão solar projeta uma grande massa de fótons, que eles chamam de ejeção de massa coronal, na direção circundante ao Sol. E nessa direção, a Terra fez a bobagem de estar também. Então, isso pode queimar satélites, pode danificar transmissões, aparelhos, etc, etc. E a previsão de chegada de cada uma dessas ejeções é de 3 dias. Foi o presente de Ano Novo que o Sol deu para todo o Sistema Solar. E o 3 dias é hoje que termina. Né? Então, pode acontecer também de uma interferência solar, e vocês vão ver muitas auroras austrais e auroras boreais nos céus das regiões polares, norte e sul. Vocês vão ver quanta beleza, entre aspas, vai estar flutuante nessas áreas, que é justamente a colocação das partículas cósmicas em contato com a atmosfera e as partículas da nossa atmosfera na defesa magnética que a Terra possui. Então, criam a ionização dos gases da atmosfera superior, e então surgem aquelas cores verdes, azuis, amarelas, laranjas, vermelhas, que flutuam, parece uma coisa de sonho, de fantasia. Então isso também pode estar gerando uma instabilidade, porque muitos podem inclusive queimar, muitos satélites podem sofrer uma ação muito terrível, muito forte dessas partículas coronais e ter uma danificação que impeça a transmissão, ok? Então não é por nossa causa, tá bem? Nós no máximo podemos culpar o Sol ou os habitantes de Indaiatuba por terem produzido todo esse problema. Bom, mas nós os perdoamos, porque achamos muito legal que tenham vindo. Se o pessoal de Paulínia tivesse chegado, também eles teriam sido culpados. Né? O pessoal de Paulínia que, né, acho que não quiseram correr o risco. Da metade. Metade foi Paulínia e metade foi Ribeirão. É. Bom, vamos lá, pergunta 309. De que maneira o espírito considera o corpo que acaba de deixar? Vou perguntar para alguns que estão aqui. Você acabou de deixar seu corpo, Adir. O que você considera? Como é que você vê? Eu era muito magro, é muito comprido. Meu caixão tem que ser o dobro de tamanho. O que você pensa do corpo que ficou? Fala aí. Morreu também o microfone. São 2 desencarnados. O microfone também. Gaspar, você é velho, mas ainda está flutuando. Vai lá. Fala, Adir. Bom, eu, no caso... Você mesmo, você, Adir. Eu ia falar da maneira como... depende o que a pessoa aprendeu para lidar com aquilo. Sim, mas agora, e você? Eu aprendi um pouco, mas eu acho que eu vou ficar assustado, não sei a reação. Acabou, né? A primeira coisa é isso. Agora esperar vir alguém para ajudar, né? Sim. Espero que eu tenha merecimento de aparecer alguém bom para ajudar. Não só os cobradores. Esses não precisam aparecer, não. Os comutadores? Isso. E aí, o que você acha, Ana Luísa? Como você acha? Justo agora que o meu namorado, eu passeei com ele esse fim de semana, já vai ficar viúvo. Nem casei ainda. Eu acho que é um pouco isso que o Adir falou. Por mais que a gente tenha o preparo, se for assim, meio do nada, talvez a gente assuste um pouquinho, tipo, nossa, tô lá e tô aqui, né? Mas, visto que a gente tem um pouco de conhecimento, a gente sabe mais como é que funciona, né? Talvez a gente não fique tão apegado, assim, a essa questão da matéria. A gente vai olhar e vai falar, acabou, né? Terminou aqui, não vou carregar nada, então vamos para a próxima. Mas talvez a gente sinta como se fosse um peso, assim, retirado. Porque a gente sabe que a matéria densa que a gente veste dá uma limitação para o nosso espírito, pelo que a gente estuda. Então, às vezes, a hora que isso tudo terminar, a gente se sinta um pouquinho mais leve. Eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez nem todo mundo possa me responder, mas alguns podem. Vocês já estiveram trabalhando em algum lugar que precisavam usar algum tipo de uniforme? Quem já passou por isso, levanta a mão.
algum tipo de uniforme, ou paletó, ou uniforme de trabalho, urtiga, quem mais? Aí, quando você trabalha que tem que usar um uniforme, nem sempre o uniforme é muito confortável, nem sempre ele é muito gostoso, mas você tem que vestir aquela desgraça. Daí o que acontece? No calorão você tem que estar de uniforme. Você trabalha naquele lugar que às vezes não tem nem ar-condicionado, não tem ventilador, e aquele uniforme, e aquele negócio que te pesa, e às vezes apertado, né? Às vezes é muito quente. Bom, quando termina o dia de serviço, que você vai para casa, primeira coisa que você faz é o quê? Hein? Ou você ficou com o uniforme até o dia seguinte? Ai, como eu gosto desse uniforme. Tirando o Gaspar, que adora andar fardado, como eu gosto de uniforme, né? Ele adora, ele não pode mais servir no exército, ele agora virou escoteiro, ele vive de uniforme de escoteiro, para lá e para cá. Mas tirando o Gaspar, que não é tão quente assim, porque é muito legal, todo mundo que usa uniforme chega em casa cansado, suado com aquela coisa, quer tirar aquela desgraça. Ufa, ai, que bom. Nossa, tirar esse negócio é um alívio. Aí põe um chinelo, põe um short, uma calça, se tiver muito calor, põe um biquíni, uma sunga, vai tomar um banho de ducha, ou dessas mangueiras de jardim, né? Mas aí dá uma refrescada. Então, aquilo que era um peso, que era quente, que era incômodo, de repente você se liberta, né? Alguém por acaso, quando acordou no corpo, depois de ter dormido, por acaso sentiu numa fração de segundo que não conseguia se mexer? O corpo parecia de chumbo na cama. Por uma fração de segundo, você sabe que você está acordado, mas você não consegue se mexer. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. Pô, mas vocês dormem incrédulo. É bom, tá vendo? E todo mundo que sentiu isso, sabe por que sentiu isso? Porque nesse momento, o seu espírito, o seu perispírito estava conectado com o corpo, mas ele ainda não tinha conectado todos os centros cerebrais que permitissem que ele conseguisse se mover. Então você sentia apenas o peso do corpo. Você não consegue se mexer. Para você ter uma ideia de como pesa a matéria, você não se mexe porque o corpo é muito pesado para o espírito. O espírito acabou de chegar do sonho, você esteve flutuando, você foi em algum lugar, etc. Você nunca fica cansado no sonho, mas a hora que você chega no corpo, que você quer começar o dia, você vai tentar sair da cama, você não consegue, porque ainda o corpo não está acoplado, e o corpo é denso demais para você conseguir movê-lo sozinho. Esse é o peso do seu corpo, é o peso da matéria física. Depois de uma fração de segundo, você fecha o olho assim, dá uma respirada. Será que eu morri? Ah, não, estou vivo. Aí você já mexe a cabeça, ufa, né? Passa a morte que eu sou forte, aquele negocinho, faz umas mandingas lá, se belisca para saber que está vivo, né? Então, você então voltou à normalidade, você já se acostumou com ela, mas essa dificuldade de mover o corpo dá bem a dimensão de como a matéria é pesada, como a matéria é densa. Quem assistiu o filme Ghost, do outro lado da vida? Vocês lembram quando acontece a morte, logo no começo do filme? Que o cara sai, leva o tiro e sai correndo atrás do ladrão. Ele corre como se ele estivesse vivo. E aí quando ele volta para ver a noiva dele, namorada que estava lá, ele se espanta porque ele vê o corpo dele no chão. E a menina chorando em cima. Mas como que ele pode ver o corpo dele se ele está se vendo vivo? E ele tenta fazer o corpo levantar, ele não consegue. Essas são, vamos dizer, são demonstrações visuais deste fenômeno. Quando nós estamos fora da matéria, já desligados dela, você como se sente livre, você como se sente... Não falando aqui do aspecto de você se sentir perturbado, de você se sentir com peso na consciência, ele está apenas querendo indagar qual é a sensação em relação à matéria que acabou de ser deixada. Então, muitas pessoas que morreram em hospitais, vítimas de doenças muito dolorosas,
uma das maneiras pelas quais elas conseguem vencer a dor é justamente quando se conscientizam que o corpo morreu. Mas essa conscientização não acontece imediatamente. Porque enquanto a mente do espírito ainda está conectada com a doença do hospital, a doença que ela estava tendo, aquilo que ela estava sofrendo, ela produz mentalmente a sensação da dor. Ela produz. Porém, quando ela descobre que ela já não tem mais o corpo físico, que a doença estava naquele corpo, ela como que se sente aliviada, se ela entender isto. Então, todo esse processo de ter essas noções que nós estamos aprendendo é vamos dizer, um estágio preparatório para quando as coisas acontecerem com a gente. Você então vai falar, puxa vida, tá meio diferente esse negócio aqui, será que é o dia? Será que é o meu dia do Ayrton Senna? Será que é? Então, você começa a estar atento para certas coisas. Não que você vai procurar, não que você vai querer, mas pelo menos um jeitão, você não está assim todo, não, estava andando pela floresta, quando apareceu o lobo mau, né? Pela estrada fora, eu vou bem sozinha, levarei esse bolo para a vovozinha, e aí aparece, né? O troglodita para te pegar. Quando você está nesse sonho fantasioso, você vai ficar perdido. Então, o que os espíritos vão responder, e nós vamos ver a resposta aqui, tem a ver com isto. De que maneira o espírito considera o corpo que ele acaba de deixar? É claro que vai depender muito, como ele diz, do estado mental, de lucidez, da sua condição de conhecimento ou não, de seu equilíbrio. Vai depender também disso. Porém, ele diz, na resposta, como você vai ver na tela, o João vai colocar a pergunta: de que maneira o espírito considera o corpo que ele acaba de deixar? Resposta: como uma veste incômoda que o molestava e da qual se sente feliz por estar livre. Nesse momento, quando ele tem a consciência de que as coisas acabaram, como acontece nas reuniões mediúnicas, quando você conversa com a entidade e explica para ela, de uma forma que ela possa entender o que aconteceu, muitas falam assim, quer dizer então que eu morri? Assim, não, morto não fala, você está falando, não está? Eu estou falando então, o que morreu foi o seu corpo. Esse é o problema. As pessoas acostumaram-se a identificar a si com o corpo. Então quando você fala para ela, você não morreu, o que morreu foi o seu corpo, ela se dissocia daquela ideia da morte, do facão, da roupa preta, do cemitério. Não, você não está lá. Você agora está em outra dimensão, com outros amigos. Você vai poder reencontrar as pessoas que você gostou, que gostam de você ainda, que continuam a existir, como o Adir lembrou bem. Todos nós temos. Então, no primeiro momento, quando você não tem o preparo, quando você não tem a ideia, quando você não conhece, você fica apavorado. Vocês acabaram de ver, eu acho que viram, um terremoto de 7,6 graus na escala Richter no Japão. Viram ou não? Sim. Aí eu vi hoje um vídeo de uns brasileiros que estavam no Japão no lugar do terremoto. Todo mundo desesperado. Ai, o terremoto, o terremoto, é o terremoto. Aí você viu os vídeos dos japoneses? Terremoto. Terremoto não, terremoto. Fica quietinho aí, ele passa. Quer dizer, o cara está tão acostumado a ter terremoto todo dia, tão acostumado a sentir a terra tremer, que eles nem ficam de olho puxado mais. Já nem fecha o olho. É terremoto não, terremoto. Mais um. Uma terra que tem, sei lá, milhares de terremotos por ano, para eles não é nada de novidade. Eles já estão acostumados a encarar a situação. O problema é o brasileiro que foi para lá, que nunca passou por um terremotinho, né? Aliás, eu já passei por um terremoto aqui no Brasil. Aconteceu lá no Guarujá. Deu no mar o terremoto. Estava eu e a Solange deitados assistindo televisão no apartamento no 13º andar. Daqui a pouco, né, a gente no sofá, a gente sentiu o sofá tremer assim, né?
Sabe quando passa um caminhão basculante na rua, que você está sentado assistindo televisão e que a poltrona dá uma balançada, mas o basculante passou na rua, assim, a 20 metros de você. Você está no 13º andar de um prédio, está a 40 metros de altura. Não pode ter passado uma jamanta lá que você não vai tremer. Mas não é que... Falei, você sentiu um tremor? Eu senti. Mas eu acho que deve ter passado alguma coisa lá embaixo que teve feito. Daí a gente está continuando assistindo, né? Meia hora depois, interrompem a transmissão. Boletim informativo. Um terremoto acaba de acontecer na costa marítima, né? Do platô da cidade de Santos, e teve reverberações em todo o litoral. É isso aí, não era caminhão não, era um terremoto. Então eu já tenho experiência de terremoto. Se eu for para o Japão, eu não vou ficar nervoso, né? É claro que era um terremotinho assim, né? Que nem fez os cristais balançarem. Mas você vê, quando você tem conhecimento, você não se deixa abater demais por uma situação. Você não se desespera, calma, vamos lá, vamos ter sossego. Espera aí, vamos esperar o resultado. Você então, como espírito, ao entender como essas coisas são, se as coisas não estão lá muito comuns ao que você estava acostumado, qual é a outra opção? Qual é o plano B? O plano B é o de já ter se tornado um espírito. O corpo já ter morrido. É o plano B. E aí você já tem mais ou menos o como você vai fazer para o plano B. Comentamos na semana passada, acho que foi no dia do estudo, a Ana Paula inclusive separou o acidente aviatório que aconteceu no Espírito Santo. E que André Luiz relata no livro Ação e Reação, no capítulo 18, o mesmo acidente. Nesse acidente morreram 14 pessoas. O avião se chocou contra um dos picos mais elevados que existem no Espírito Santo. Provavelmente o piloto estava sem visão por causa de um nevoeiro muito forte, e quando apareceu o pico no nariz dele, não teve tempo, o avião se patifou e todos os ocupantes morreram. Então surge lá na Mansão Paz, onde está André Luiz, na região vibratória mais próxima da Terra, um chamado de espíritos que pedem ajuda para estes que morreram nesse acidente. E o mentor, o dirigente da instituição, o Druso, ele designa um grupo de espíritos da mansão que fossem até o local do acidente. E ele conta para o André Luiz que daqueles 14 que morreram, e veja só que interessante, 6 eram da mesma família, vinham vindo do Rio de Janeiro. Pegaram um avião em Campo dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, e no meio do caminho, eles iam acho que para a Bahia, no meio do caminho aconteceu o acidente. E sem explicar porquê, no livro, André Luiz explica que das 14 pessoas que tinham morrido, somente 6 poderiam ser resgatadas imediatamente. Os outros 8 ainda não tinham condições de ser amparados no primeiro instante. E estes 6 que faziam parte dessa mesma família, pelas explicações, faziam parte de um grupo espírita, de uma família que tinha conhecimentos espirituais, que já tinha aprendido. E mesmo que estando lá surpresos, porque eles não esperavam morrer, o espírita não espera morrer, aliás, o espírita tem medo de morrer, né? Quem quer morrer aqui? Levanta a mão. Tem um anjo de asas douradas aqui, primeiro dia de estudo do ano, com um livrão bem grande, pronto para escrever o nome de quem levantar a mão, né? Pode levantar que ele anota, ele não vai dizer quando, mas vai levar. Então, ninguém quer morrer, mas o conhecimento que o indivíduo acumula, que ele aprende a respeito disto, o capacita para ser resgatado mais depressa, por estes amigos espirituais que vão estar amparando esses 6. Porém, os outros serão amparados mais para frente, se
eles estiverem dispostos a pedir ajuda, a elevar o pensamento através da prece. Acontece uma coisa ruim e o indivíduo não reza, ele não tem como mudar, ele não ora, ele vai ficar à mercê dele mesmo. Mas se alguma coisa grave acontece, ele não tem como resolver, e ele então recorre às forças celestes, na religião que ele tiver, não importa, ele abre seu espírito para essas ajudas invisíveis, que vão chegar até ele, para ele ter calma, para ele ser intuído, fazer tomar uma determinada atitude e sair daquele embaraço. Alguma coisa ele vai sentir, se ele se elevar. O Gaspar mesmo aqui, um dia foi sequestrado, ele com a estradinha dele. Os caras pegaram o Gaspar com uma faca, entra aí, né Gaspar? Aí o Gaspar, com a faca no pescoço, e os caras, e ele tá mais calmo que os bandidos. Não, meu irmão, você me permite fazer uma oração por você, e não sei o quê, e aí os caras com a faca no pescoço, ele ainda ia na Anguera aí, com o carrinho dele lá, né? Aí, não sei o que aconteceu, os caras ficaram com tanta pena dele que deixaram até a faca para ele de presente e foram embora. Para aqui, não foi, Gaspar? Para aqui, largaram a faca com ele. Não fizeram nada nele, nada. Ó, é um santo forte, né? Imagina, e sangue frio, né? Sangue frio, porque o cara está guiando com os dois marginais, um com a faca no pescoço, o outro falando bobagem. E ele, você me permite fazer uma oração por vocês? É, isso aí. Se não for nessa hora que a gente vai pôr em prática o que a gente aprende, vai ser quando? Vai ser quando? Ele devia se lembrar disso, porque toda vez que eu mando ele vir dar aviso aqui, ele faz uma cara de desespero. Cara de desespero. Eu falei para ele hoje, você vai dar aviso, mas lembra que você não está no velório, hein? Não é num necrológio. Porque hoje nós estamos aqui para pedir ajuda. Não. Lembra o dia que você foi assaltado, que os caras estavam com uma faca no pescoço? Fala, posso orar por você? Eu quero pedir ajuda para as famílias assistidas, elas estão precisando muito. Vai parar caminhão aí de arroz, de feijão. Os ladrões deram a faca para ele de presente. Ele guarda a faca aí de lembrança. O povo, os crentes que falam assim, né? A oração tem poder, né? Os evangélicos, eles usam essas frases assim, né? Deus tem poder, Jesus tem poder. Mas tem mesmo. Desde que a gente, de verdade, dê espaço para eles em nosso caminho. Então, veja lá, nós naturalmente vamos ter esse impacto inicial, que é aquilo que vai acontecer conosco lá na pergunta 163 do Livro dos Espíritos. Voltem lá na pergunta 163. Perturbação espírita. Quando o indivíduo desencarna, ele passa por um período que pode ser longo ou pode ser curto, um período de confusão, ele não sabe direito. É como quando você acorda numa casa esquisita, você foi dormir numa casa estranha, você não sabe onde que é, a primeira noite, a hora que você abre o olho assim, fala assim, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? É a história dos ETs que chegaram em Minas. Já ouviram falar? Parou uma nave espacial, desceram 2 ETs em Minas Gerais e perguntaram para o primeiro caipira que eles encontraram: o senhor pode nos explicar que localidade é esta? Aí o caipira falou assim, estou entendendo nada. Por favor, nós somos seres de outros mundos, não conhecemos nada aqui. O senhor pode dizer que localidade é esta em que nossa nave aportou? Aportou? Não sei o que você quer falar. Aí o primeiro ET voltou para dentro da nave e falou assim, escuta, ele não entende nossa língua. Aí o outro mais velhão falou assim, espera aí que eu já vou lá. Aí chegou o ET lá e falou assim, onde é que eu tô? Tu tá aqui pertinho em Belo Horizonte, fica uns 300 quilômetros. Ele falou na língua do mineiro. Onde eu tô? Onde eu tô? Você acorda na casa e você pergunta assim, onde eu tô? Você não sabe, você está perturbado. Você está ali meio perdidão, né? Você não sabe direito.
Mas é o período em que você tem que se... Onde é que eu estou? Onde é que eu... Meu Deus, que... eu lembrei, eu fui na casa do tio, estou no quarto do meu primo. Então, essa fase de perturbação acontece naturalmente. Só que ela pode durar muito tempo, se o espírito não está preparado, mas ela pode ser rápida, se você já tiver entendimento. É a mesma coisa, se você foi sequestrado e acorda no cativeiro, você pode perguntar 300 mil vezes, que você não vai saber onde você está. Porque você está perturbado, você não viu o caminho, puseram venda no teu olho, você não conhece ninguém, você está num cubículo, você não sabe onde que é. Você está até lúcido, mas você não faz ideia se você está na mesma cidade, se você foi trasladado para um outro lugar, se você está num outro país, você não faz ideia. A perturbação vai durar mais tempo em função de você não saber nada, do que se você tiver pelo menos algumas noções do que pode estar acontecendo. Então, essa foi a primeira pergunta que nós vimos da 309. Porém, Kardec, na mesma questão, ele faz uma subpergunta, uma sequência. Você vai ver na tela. Que sentimento faz o espírito, ou ele sente, ou ele experimenta, ao ver o seu corpo em decomposição? O corpo está apodrecendo. Já não está mais no velório, bonitinho, com as florzinhas. Já enterraram. O que o espírito pode sentir? Obviamente, que a resposta que os espíritos dão aqui é uma resposta que tenta ajudar as pessoas a não se impressionarem. Por isso que eles não utilizam de maiores detalhes. E eles vão dizer o quê? Quase sempre, quase sempre, a posição é de indiferença, que é a resposta. Como? Por uma coisa que eles não têm mais. Essa indiferença é aquilo que acontece quase sempre quando você está preparado. Certo? Por isso que eles não disseram sempre. Porque na maior parte das vezes você não está preparado. E essa visão é muito impressionante para o espírito despreparado. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. É menos dolorido, é menos grave, menos traumatizante ver o corpo em decomposição do que vê-lo sendo queimado. Na tal escolha pela cremação. Porque a cremação, ela pode ser um fator positivo se o espírito estiver realmente sem conexão, mesmo mental, com aquilo que ele está vendo. Porque não é geralmente o que acontece. Você imagina, vocês morreram, todo mundo aqui durinho, já gelado. Vocês vão ter, se vocês estiverem presos ao corpo, achando que o corpo está vivo, que você, não é muito cedo para eu morrer, eu não devia ter ido nesse centro espírita hoje, eu tomei uma chuva danada, fiquei toda molhada, peguei pneumonia e morri lá de pneumonia, a chuva que eu tomei, eu não devia ter ido. Mas foi, já aconteceu. Não adianta você dizer que não devia, aconteceu, é um fato. Então, o que acontece? Imediatamente o corpo entra em decomposição. Só que leva um pouco de tempo, é uma coisa lenta. Aí vai todo o cerimonial, depois faz o velório, depois enterra. Lá debaixo da terra, as coisas não ficam bonitas. Mas o espírito, que pode ser que esteja querendo ficar junto ainda, o corpo, ele começa a ver o negócio ficar meio feio, ele começa a não gostar do que está vendo, ele começa a se assustar e ele pode sair daquela região e procurar ajuda, porque ele continua vivo, ele não está preso no caixão, o corpo está, ele não. Mas imagina agora o indivíduo que estava morrendo de frio, porque o corpo dele estava na geladeira 3 dias, e ele ainda está ligado ao corpo. E de repente, tiram ele da geladeira e enfiam num forno, em que 12, 15 bicos de gás levam a temperatura para mais de 1000 graus centígrados. E consomem aquele corpo em uma fração de segundo.
você não tem nem tempo de fazer o Pai Nosso. Pai Nosso virou pó, pó nosso. Do Pai Nosso não sobra nada. Imagina você queimar, você está vendo. E aquilo que você vê, você sente, porque você já passou alguma vez na vida pela experiência de se sentir queimado. Queimou o dedo no forno, queimou na panela quente, você sabe o que é a queimadura. Eu dou esse exemplo aqui. Quem já passou mal assistindo filme de terror? Levanta a mão. O Massacre da Serra Elétrica, esse filme tão bonito, inspirador, poético. Você assiste aquele negócio, o cara enfia a faca na barriga do outro, uma lança, aí você, meu Deus, você sente a dor em você. Não sente? Mas não é em você, é no cinema, é no filme. E aquilo é tudo sangue fajuto, é só sangue de mentira. Aquela faca, quando ele enfia assim, a faca vai para dentro do cabo, é de borracha. Mas você não quer saber disso, você sente aquilo como se estivesse acontecendo em você. Então imagina você assistir um filme de terror em que você, o seu corpinho bonitinho, daquele jeitinho que você sempre foi, vai entrar nesse fogo. Você acha que você vai gostar de ver? Portanto, o processo da cremação, ele pode ser executado, pode ser escolhido, mas será muito importante que você tenha noção do que você está fazendo. Porque é a mesma coisa, só que num outro grau, das pessoas que dizem, eu sou doador de órgão, e quando eu morrer eu quero que meus órgãos sejam doados para todas as pessoas que precisarem. Muito legal, bonito, é ótimo, será muito bom. Agora, você empresta chinela havaiana e esquece que emprestou? Você empresta uma camiseta para alguém e se a pessoa não te devolver, você vai cobrar? É claro, minhas coisas, eu cuido das minhas coisas. Então, você vai dar o seu coração, o seu pulmão, o seu zóio para outros e vai ficar tranquilo? Sabe por quê? Porque para você fazer doação de órgãos, seus órgãos têm que ser retirados de você vivo. Você não pode ter morrido. Por isso eles inventaram um tal protocolo da morte, em que duas equipes, teoricamente, têm que atestar que houve a morte cerebral. Quando eles atestam que houve a morte cerebral, duas equipes, na teoria é muito bonitinho, né? Aí tem um petista e um pessoalista, os dois chefes da mesma equipe. Não, já morreu. Está respirando? Estava dando umas fungadas, mas põe aí que já morreu. A gente tem que arrancar os órgãos. É você. Como é que você vai fazer? Vão abrir seu peito para tirar o coração, para tirar o pulmão, vão cortar seus olhos para tirar a córnea, seus rins, e você, vivo. Agora, você pode num arrobo, não, eu sou muito bom, já doei meus órgãos em vida, tá bom. Aí você vai ficando doente, vai ficando velhinho, será que eu não vou precisar deles do outro lado? Os egípcios, eles mumificavam as coisas, as entranhas das pessoas, porque do outro lado eles podiam precisar. Será que eu não vou precisar também do outro lado, do meu pulmão, do meu coração? Já pensou a sua angústia, depois, vendo o seu corpo ser despedaçado e posto o coração no peito de uma pessoa, o olho direito no olho de um cego, o olho esquerdo no olho do outro cego, e aí você tem que correr atrás de um, toma cuidado que esse olho é meu, hein? Esse outro esquerdo aqui é meu também, agora esse rim aí, não toma bebida alcoólica que eu cuidei muito desse rim, esse rim você tem que preservar, porque depois você vai ter que me devolver. Já pensou a tragédia para uma mente que não está acostumada a libertar-se das coisas materiais que ela empresta, uma camisa, um sapato, um chinelo, fica esperando e devolver? Como é que você vai ficar em paz? Porque a sua mente não está preparada. Agora, naturalmente, se você é uma pessoa desprendida, que em vida você não se incomoda mais com nada destas coisas, não tem problema, você pode ser doador. Você não terá a mente prendendo você a esses bens que vão ser distribuídos. E você não sofrerá. Agora, quem diz que é bastante desprendido, será que é mesmo? Né? Quem diz que é bastante desprendido, será que é mesmo?
Tem a história do discípulo hindu. O carinha morava numa aldeia distante, ele aprendeu muita coisa com um sábio, que ensinava filosofias muito profundas, e ele aprendeu com este sábio essas filosofias, e ele morava muito longe, ele tinha um sonho. O sonho dele era viajar até o mosteiro onde esse sábio ficava, para conhecê-lo pessoalmente. Então, a viagem era longa, ele não podia carregar muita coisa, ele tinha que ficar dormindo, né, ao relento, até chegar, um povo muito pobre. Então ele carregava, além dos víveres básicos, para um período pequeno, ele carregava apenas, como ele havia aprendido dos ensinamentos do monge, que ele deveria desprender-se de todas as coisas da terra, então ele só tinha 2 tangas. Tanga, sabe tanga? Tanga que você usa na praia, as meninas. E alguns homens também usam tanga. Ele só tinha 2 tangas, então ele andava com uma, quando sujava ele lavava, punha a outra e andava para a primeira secar. E assim ele foi 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até chegar lá no local. Quando ele chegou na cidade onde morava um monge que ele admirava tanto, que falava do desprendimento e não sei o que, ele perguntou: escuta, você sabe onde mora um monge assim? Ah, o monge mora assim, mora aqui no palácio. No palácio? O monge mora no palácio? Onde fica esse lugar aí que eu quero ir lá? Ah, você sobe aqui, vira à direita, vira à esquerda, dá umas voltecitas, chega lá, ali em cima naquele morro. Ah, tá bom, então o cara foi, e realmente era um palácio. O monge que havia ensinado todo mundo a ser humilde, desprendido, morava num palácio. Aqueles palácios, não palácio grego, romano, de colunas de mármore, não, palácio chinês, palácio hindu, de pau, de madeira, mas bem entalhado, aquelas coisas antiquíssimas, aqueles telhados de sapé ou de telhas de madeira que eles faziam, ainda existe até hoje. Ele falou assim: nossa, bateu na porta. Aí veio alguém lá. Por acaso o monge fulano está aí? Tá sim, está dando aula. Nossa, eu vim de tão longe, será que eu posso entrar? Claro, todo mundo aqui é bem-vindo. Abriram então a porta e ele foi levado até onde estava o monge, assim sentado, cercado por todos os prédios do palácio, né? Sentado lá, e os alunos falaram assim: olha, o senhor acabou de chegar, o monge sempre pede para a gente que instalar as pessoas nos seus aposentos, no seu quarto, o senhor vai ter um quarto, o senhor andou bastante, tem água corrente para o senhor tomar um banho. Ah, muito obrigado. Quarto, monge, eu andando com essas 2 tangas, e o monge mora no palácio, e eu tenho um quarto com água encanada, com água corrente. Chegou lá, né, o quarto bonito, simples, mas bem ajeitado, tudo em ordem. Depois que o senhor se sentir cômodo, aí o senhor vem, que nós vamos levá-lo até onde o senhor vai ficar. Tá bom. Já era tarde, até ele descansou um pouco, dormiu. No dia seguinte ele acordou, aí veio o serviçal do palácio: ah, o senhor acordou, o senhor estava muito cansado, o monge vai começar agora às 9 horas, dar uma outra aula. Então, se o senhor quiser, o senhor toma o café. Café, nossa, tem café aqui. O senhor está no hotel, né? E o monge me ensinou, eu desde criança passando fome, passando necessidade, morando, deitando em cama de prego, e o monge veio no palácio com o café da manhã, com o serviçal, etc. Bom, mas ele já tinha tomado o banho dele, já tinha lavado a tanga, tinha posto para secar lá no lugar onde ficavam as roupas molhadas no banheiro, para o vento pegar. E ele então botou a tanguinha dele, nova, limpa, e foi lá, sentou e começou a ouvir o monge falando da necessidade do desprendimento, da coisa que a gente não pode estar preso na terra, que a gente tem que se esquecer das coisas que são nossas. E o cara ouvindo e pensando: que desgraçado, que fajuta de monge é esse, né? Fala isso para todo mundo, fazendo todo mundo passar fome e necessidade, e ele aqui nesse palácio com serviçal, com café da manhã, com almoço, com janta, e nossa senhora, e ele só, em vez de ouvir o monge, né, criticando mentalmente. E foi passando o tempo, quando de repente chega um serviçal e cochicha no ouvido do monge. Aí o monge está em posição de monge, obrigado, agradece, e continua falando do desprendimento. Passou uns 5 minutos, veio um outro, cochichou no ouvido do monge. O monge falou assim: não, já fui avisado, muito obrigado. E continuou falando da necessidade de estarmos livres, de não nos apegarmos. Aí passou mais 5 minutos, veio um outro, mais nervoso.
e ao invés de cochichar no ouvido do monge, falou para ele assim: escuta, o palácio está pegando fogo. O monge olhou para ele e disse: não, eu já sei, é o terceiro que veio me falar isso. Aí todo mundo que estava ali perto começou a ouvir: o palácio está pegando fogo, o palácio está pegando fogo. É tudo de madeira, né? O palácio está pegando fogo, está pegando fogo, está pegando fogo. Quando chegou lá atrás a notícia que o palácio estava pegando fogo, esse carinha falou assim: nossa, o palácio está pegando fogo, a minha tanga! Saiu correndo e foi buscar a tanga no banheiro. Vai queimar! O monge, que era o dono das coisas, estava um pouco se lixando que o palácio estava pegando fogo. Mas o cara que só tinha uma tanga saiu correndo para ver se salvava a tanga que ele tinha do incêndio. Então não adianta ser pobre ou ser rico. O que é como você reage às coisas. E como na essência nós somos. Então nessa hora, quando chegar do outro lado, quando chega um momento de você ser enterrado, ou você ser cremado, ou você ter os seus órgãos doados, é que você vai saber realmente quanto de tanga você está pensando em guardar para você. Ou você realmente já as entregou todas. E não há problema nenhum que queimem o seu corpo ou que cortem e retalhem você, para que outros sejam felizes. Porque tudo isso é uma postura mental. É o seu pensamento que vai conduzir a sua reação. Dúvidas, perguntas, comentários? Vamos lá? Podem fazer, pode perguntar, apesar de não parecer, mas pode. Pode levantar a mão. Só precisa levantar a mão porque o Gaspar tem que levar o microfone para as pessoas escutarem a pergunta ou a dúvida. Vamos lá? Ortega, tem alguma pergunta? Está consultando o oráculo? Então vamos para... Fala, Mara. Ah, aleluia, subiu aí a mão. Vai lá, Mara. É você mesmo, Mara? Vai perguntar para o Rabugento. Ai, meu Deus. Ô, André, desde a semana passada eu estou pensando perguntar isso para você. Você falou que o irmão Jacó estava lá no velório e eles foram cortar o Num velório não, no dele. No dele. E foi desligar, né, a última fio de último energia vínculo que ligava. dele. Então, no caso, por exemplo, esses que sofreram acidente, desligaram só daqueles 6 e os outros deixaram ligado? Como é que é isso? Eu fiquei assim... Lembra que você falou do acidente? Que eles falaram, não, vocês só poderão salvar 6. Sim, serão resgatados apenas os 6. 6. Os outros ficaram com esse fiozinho ainda. Acontece que nesses que sofreram esse acidente, geralmente o acidente violento, o impacto violento, destrói o corpo. E todos os órgãos que são, vamos dizer, cortados, decepados, eles perdem a energia rapidamente. Não é o caso do corpo que está no velório, que ainda possui a estrutura biológica completa. Esses daí não terão essa ligação imediata com o perispírito e o corpo físico, porque já perderam a estrutura física, entendeu? Então, na verdade, o que vai restar para alguns, e é interessante isto, é o resgate do perispírito, e em determinados casos de acidentes, a mente da vítima, daquele que morreu, fica tão impactada quando vê os seus despojos assim espalhados, que ele se sente aos pedaços. Então, alguns resgatadores espirituais, alguns espíritos enobrecidos que cuidam desses resgates, muitas vezes não conseguem resgatar o perispírito integral. O indivíduo tem a cabeça, mas tem o tronco jogado de um lado, as pernas jogadas do outro, e ele se sente assim. Então, muitas vezes, esses espíritos têm que recolher, pela mente que aquele indivíduo está mantendo a ideia de que ele está totalmente esquartejado aos pedaços, recolhe os pedaços do perispírito e fazem um tratamento como se fosse de recomposição vibratória do tecido perispiritual, para que a mente daquele ser comece a entender que ele não está mais aos pedaços. Por isso que é mais difícil, é mais grave, é mais complicado,
Porque quando o André Luiz conta isso no capítulo 18, da morte dos 14, ele fala que muitos estão perdidos, não estão sabendo do que aconteceu, saem correndo, gritam de desespero, eles estão desarvorados. Porém, existem casos, não necessariamente neste acidente, mas existem casos em que o corpo é totalmente despedaçado e a mente do espírito acha que está despedaçada. E é por isso que, em termos vibratórios, do plano espiritual, existem, entre aspas, salas cirúrgicas para recomposição, para reunião destes pedaços, para que a mente do espírito aceite o fato de ele ter sido recosturado, vamos dizer assim, e ele está pleno, integralmente. E é isso que ele precisa fazer para ele reassumir o controle total da sua vibração, se ele merecer isso. Entendeu? Ele vai ficar meio perdidão até. E vocês já ouviram falar a lenda do cavaleiro sem cabeça, não viram? Já? Existia uma lenda, os antigos contavam lá na Europa, de um cavaleiro que andava nas noites de neblina, e ele cavalgava sem cabeça. A cabeça dele era carregada por ele mesmo do lado, assim, debaixo do braço. Na verdade, é uma lenda, obviamente, mas que representa de uma forma menos assim física, mas mais lúdica, o fato em si do perispírito do indivíduo estar na condição que ele acha que está. É isso que faz, por exemplo, por isso que ele diz aqui, quase sempre ele vê o corpo com indiferença, quase sempre, porque se você morreu e você foi vítima de um acidente, se você foi vítima de uma facada, se você foi vítima de um tiro, se você foi vítima de um atropelamento e você viu o seu corpo acabar sendo destroçado, a mente sua vai ficar com aquela imagem. E você vai para o outro lado da vida achando que você ainda está com câncer, que você ainda está com o problema da facada que levou, está sangrando, está precisando de algum médico para fazer o serviço, para impedir que você continue sangrando, o espírito continua sangrando. Porque a mente dele está viciada naquela imagem que ele viu. Quando vocês disseram que já perderam entes queridos e sonharam com eles, vocês disseram que todos os que levantaram a mão disseram que já tiveram pessoas que vocês perderam para a vida espiritual, já morreram. Quando vocês, eventualmente, desses que já perderam, já sonharam com alguém desses que já foram? Quem já sonhou com alguém que já morreu? Levanta a mão. Quando você sonhou com essa pessoa, você se lembra que ela estava usando uma roupa parecida com aquela que ela usava quando estava na Terra? Parecida. E por que ela está usando essa roupa parecida? Geralmente é logo depois, um tempo depois que ela desencarna, você tem esse sonho. Porque a mente dela, geralmente, tá? Não é sempre, mas geralmente é a roupa que ela foi enterrada. A mente do espírito está trabalhando com a última imagem que ela tem dela mesma. O vestido ou o terno com que ele foi sepultado. Então a mente identifica aquela imagem e plasma aquela imagem, porque essa é a estrutura material do plano espiritual, é a plasmagem. Você vai plasmar a imagem que você tem de você mesmo. Então você vai aparecer nesta etapa dessa transição, você vai aparecer para alguém da sua família com aquela aparência, mesmo vivo, não como um defunto, mas usando aquela roupa. Então, você tinha uma tia que foi enterrada com vestido de bolinha. Se você sonhar com ela uma semana depois, 15 dias depois, geralmente você vai sonhar com ela vai estar com vestido de bolinha. Não é que você criou a imagem, não, é que o espírito que está lá está com aquela primeira imagem ainda plasmada nela, a maneira dela apresentar-se. Agora, passam-se os anos, você vai sonhar com essa tia. 3 anos depois, você sabe que é essa tia, mas ela está mais jovem, ela está mais vigorosa, ela está mais bonita, você não sabe explicar como, parece que ela rejuvenesceu, exatamente por isso, porque a mente dela agora já se acostumou, ela já se assumiu agora no plano espiritual como um espírito imortal,
que já pode vivenciar experiências em uma outra dimensão de tempo, que não é aquela do corpo. Então ela se sente mais jovem. Quem é que está aqui hoje que não sente no corpo a idade, que não sente na mente a idade que o corpo tem? Quem se sente? Assim, meu corpo está de um jeito que eu não sinto que eu sou isso. Está vendo? Você sente que você é mais novo, geralmente, não é? Você se sente mais jovem. Seu corpo já não dá aquele vigor todo, você já não consegue correr 200 metros em 15 segundos, você já não consegue subir a escada sem ficar esbaforido. Mas você fala assim, nossa, mas meu corpo está capengando, mas eu não sou esse corpo. A minha mente está lúcida, meu pensamento está claro, eu tenho vontades que meu corpo não acompanha. Mas eu não sou esse corpo. Então essa sensação que você tem de que você não é esse corpo, é exatamente aquilo que vai prevalecer quando o corpo morrer, e você como espírito, se adaptar a essa mente jovial, essa mente vigorosa, essa mente jovem que você tem. Então a matéria do perispírito vai assumir a forma que a sua mente faz de você mesmo, da sua identidade. Então passa um tempo, o cara morreu, ele andava na cadeira de roda. Alguns espíritos precisam ser recolhidos no plano espiritual em cadeiras de roda, porque eles não acreditam que podem andar. A mente deles está tão viciada na fragilidade das pernas, que não adianta você falar para ele, escuta, você já morreu, sua perna está boa. Fala, é porque não é a sua, é a minha, eu vivi na cadeira de roda. Eu ainda tenho que andar, eu preciso da cadeira de roda, senão eu não confio que eu vou ficar em pé. É a mesma coisa. Quantas vezes, quem já teve, ou tem, mania de roer unha? Levanta a mão. Aí ninguém se acusa. Roer unha, que coisa mais apetitosa, gostosa, sabor chocolate, morango. Coisa mais idiota que existe é roer unha, né? E o povo fala, para de roer unha. Para, isso não faz bem, não é proteína, isso não te abastece, isso vai fazer você ficar quebrar dente ou machucar a própria unha de tanto roer. Mas não adianta alguém falar para você, não rói unha. Porque a hora que você menos percebe, você já está nervoso, roendo unha. Não adianta, você sabe que não é bom, você sabe que não é proteína, você sabe que não te abastece, nem saborzinho tem. Né? Antigamente as meninas, não sei se ainda existe, passa aquele batonzinho com sabor de chocolate, morango, já viram isso? Nem? Hã? É gloss? Não sei como é que chama, é gloss, passa um negócio assim na boca, fica brilhosa assim, parece que você chupou manga, né? Você chupa manga, os beijos fica tudo amarelo, né? Você passa gloss, fica com aquele negócio, só que é com cheirinho de morango, framboesa, baunilha, né? Ainda se fosse esse negócio, unha sabor manga, sabor limão siciliano, que bom. A unha do pé sabor queijo parmesão, queijo parmesão, né? Pô, mas você ainda está comendo alguma coisa que tem sabor, mas não tem sabor nenhum. Não adianta ninguém falar para você não roer unha, que você rói. Você nem percebe, mas você rói unha. O seu cérebro sabe que não, então não adianta falar para o espírito, escuta você já é um espírito, o corpo já morreu, quem precisava da cadeira de roda era o corpo. A mente dele está viciada na fragilidade dos membros inferiores, porque ele olha para ele mesmo como o Sam olhou no filme Ghost, saiu correndo atrás do ladrão, e quando ele voltou, ele viu ele mesmo no chão, então para ele estava vivo. E essa vivacidade, essa coisa dinâmica que é o espírito, confunde a mente. E se ele está acostumado a se ver andando de muleta ou andando de cadeira de roda, a mente dele admite apenas isto. Nós já tivemos aqui nesta casa um caso semelhante, em que um parente de um irmão amigo nosso sofreu um acidente na adolescência. Eles estavam brincando, ele e um amigo, com uma garrucha
do avô ou do pai, do pai. E nessa brincadeira no quarto, um foi mirar o espelho, não sei o que, deram o tiro, e na verdade não era o espelho. A bala pegou bem aqui na medula, não matou, mas ele não passou, não andava mais. Dos 16, 17 anos, ele foi para a cadeira de roda, porque ele não conseguia se mover. Ficou praticamente tetraplégico. Para comer, alguém tinha que enfiar comida na boca dele, todo dia. Para ir ao banheiro, fazer suas necessidades sólidas, alguém tinha que ir junto e apertar a barriga dele, o ventre, para o ventre expelir as fezes. A vida inteira. E o sobrinho, que é esse meu conhecido, cuidava do tio. Ele era filho único, morava com a mãe e com o tio, que era irmão da mãe, e esse tio ficou velho, porque eles tinham uma boa condição material, eles não faltava comida, não faltava remédio, ele foi ficando com 50, 55, 60 anos, e só morreu depois de muitos anos, ou então ele passou a vida inteira sem sentir as pernas, na cadeira de roda ou em alguma forma de deslocamento que dependia dos outros. Quando ele desencarnou, que nós oramos por ele, as trabalhadoras da nossa casa que na época tinham vidência, viram ele chegar aqui na cadeira de roda. Ele foi trazido como espírito na cadeira de roda. E ele vinha todas as vezes que nós tínhamos tratamento, que tinha reuniões aqui, os espíritos traziam ele na cadeira de roda. Ele ficou vindo aqui de cadeira de roda 1 ano como espírito. 1 ano. Depois de 1 ano de desencarnado, nós tivemos uma cirurgia espiritual aqui, como essas que nós temos de segunda-feira, como aquela que tivemos no Natal. Tratamento espiritual, que nada mais é do que a transfusão de energia, quando o mundo espiritual, amigos, médicos, invisíveis, procuram ajudar as pessoas ao máximo para que elas se recuperem. E nesse dia, a médium viu um espírito amigo, um parente dele, desencarnado, que chegou para ele e disse assim: meu filho, agora você não precisa mais da cadeira de roda. Estendeu as mãos, ele pegou nas mãos dessa pessoa e esse espírito ajudou ele a ficar em pé. E alguém tirou a cadeira de roda. E a partir desse dia ele não precisou mais andar com a ajuda. Ele passou a ser ele mesmo, porque ele levou 1 ano para perceber que ele já podia comandar o seu perispírito nessas estruturas totais, porque a deficiência era do corpo, era da matéria. Essas são peculiaridades que quando você desencarna, quando tiver essa consciência, você vai se libertar. Então você não vai ter mais, eu tinha uma dor no fígado, eu tinha um problema de fazer hemodiálise, eu sofria muito, porque o meu rim não funcionava, passei anos tendo que fazer 2 vezes, 3 vezes por semana, chega do lado de lá, acaba tudo isso. Mas enquanto você não usar o pensamento para entender o que aconteceu, você ainda fica achando que precisa. Então aí vai ter fome, vai ter sede, vai ter frio, vai ter necessidade fisiológica, vai ter. Se você não aprender, você mulher, não aprender a se libertar da chapinha, você vai virar uma leoa daquelas juba assim, arrepiada. Porque você vai falar assim: nossa, eu estou aqui já faz 6 meses, não encontrei uma chapinha, meu cabelo está parecendo arame farpado. E aí realmente, o seu cabelo vai ser parecido arame farpado. Aí, André, já pensou você com esse cabelão comprido assim, ó, vai parecer aquele carinha, o Tony Tornado. Lembra, sabe o Tony Tornado? Tinha um cabelo desse tamanho assim, parecia uma abóbora preta na cabeça. Imagina você sem shampoo, sem pasta de dente, escova de dente, desodorante. Como é que sua mente vai trabalhar com isso? Se você não começar a pensar como espírito. Por isso que eles disseram, quase sempre,
o indivíduo olha para o corpo com uma certa indiferença, mas para ele ter essa indiferença, ele precisa ter essa consciência. Enquanto ele não tem essa consciência, ele não olha com indiferença para o corpo dele. Ele começa a sofrer as mesmas ideias que ele carregou consigo, né, da terra para o outro lado. Dúvida, pergunta, além da Mara? Fala, Dir. Sobre a doação de órgãos, quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente apaga, levanta, não lembra ainda bem de nada. E a pessoa está em coma, e é uma coisa nobre. Provavelmente também ela vai acordar e vai ter um amparo espiritual. Não necessariamente, se ela for apegada. Tá. Porque as pessoas que vão para a UTI, elas podem ter nobres sentimentos, mas eu nunca vi ninguém ir para a UTI e dizer, graças a Deus que agora eu vou morrer. Todo mundo vai para a UTI querendo sair vivo, não é? Ou não? Ai, pelo amor de Deus, fala lá, põe o nosso nome lá para rezar, pede para a tia fazer uma novena, para a oração das 6 da tarde. Ai, porque eu preciso sair daqui. Todo mundo vai querer estar no hospital querendo sair do hospital. Agora, naturalmente, a hora que olha, o senhor vai ser internado, vai fazer uma cirurgia, nós vamos ter que anestesiar o senhor, tudo bem. Ai, mas pelo amor de Deus, hein? Olha o que vocês vão fazer, hein? Eu quero voltar, hein? Então, a reação do indivíduo não é essa reação que a gente acha que ele vai ter, é a reação que ele vai ter. E é exatamente isso que ele vai ter que administrar. Uma coisa é você saber que o corpo vai ser desagregado, teoricamente. Outra coisa é você ver em vida que estão cortando você, que seu corpo está sendo distribuído e você não... Mas é assim, eu não quero, eu quero suspender a doação, já morreu, já foi. Então você vai sofrer esses impactos. Se ele estiver realmente preparado, ele vai passar por isso e ele poderá sentir a presença de bons espíritos. Mas não é sempre assim que acontece. Nós vamos lá para o livro Os Mensageiros. Lá no final tem lá a desencarnação do Fernando. Ele conta um processo desencarnatório de um cara que está nas últimas. Tem um espírito que está ali naquele ambiente que foi a mãe dele. Porém, a mãe dele só estará autorizada a recolhê-lo depois que o corpo morre, no primeiro instante. Mas ela não pode levá-lo para onde ele tem que ir. Ele tem que ir com as entidades que ele cultivou. Não vai ter um espírito luminoso que veio pegá-lo para levar para o paraíso. Não. Ele não fez por merecer. Ele tem más companhias, ele tem um pensamento mental vinculado a outro tipo de padrão, ele vai ter amigos daquele padrão. Tanto é que quando eles pedem, o médico pede para abrir um pouco a janela, para entrar um pouco de ar, né? Aí aparece 3 cabeças assim, espirituais. E aí, o Fernando vem ou não vem? Porque o Fernando já estava lá para desencarnar e não conseguia desencarnar fazia uns tempos. Eram 3 entidades perturbadoras que estavam esperando o amigo, que era aquele que se relacionava com esse padrão de entidade. Então, esse negócio, Adir, é muito comum a gente ouvir, mas quando eu morrer, meus espíritos protetores virão me salvar. Mas não conseguiram salvar você, que você estava vivo. Tentaram fazer você ser bonzinho, não conseguiram. Falaram para você não falar mal da vizinha, você vivia falando. Para você não ter raiva do patrão ou do chefe, porque você continuou com raiva dele. Agora você acha que só porque você vai morrer, Deus vai mandar toda a corte de anjos para receber você? Não, vai ficar lá na pindaíba, com a vibração que você cultivou. Mas se você tiver mudado, você terá ajuda, e você poderá sintonizar com essa ajuda, não resta dúvida. O problema mais grave às vezes as pessoas são boas pessoas, já têm um certo merecimento, porém no momento da transição, ao invés de elas se acalmarem, ao invés de elas deixarem o processo na mão dos espíritos que estão cuidando deste fato, do desenlace, ele fica preocupado, fica nervoso, fica tenso. E ao invés disso, ele deveria estar orando. Senhor, agora, olha, eu sei que chegou o término, que o meu corpo agora não é mais meu, ele foi um empréstimo. Eu te agradeço o fato em si de eu poder ter vivido, de eu ter tido as experiências. Agora, Senhor, eu estou de volta na tua mão. Você sabe
como me conduzir. Me leve para onde você achar que eu mereça. Me faz sentir aquilo que você acha que é bom para mim. E quando você ora assim, de forma sincera, você se conecta com os bons espíritos que estão ali te dando apoio. E aí, isso faz com que você os sinta. Às vezes, até antes da desencarnação, você os vê. Mas isso é de cada um, cada pessoa tem que cultivar isso dentro dela. Não com a crença cega, porque a vovó falou que era assim, porque a Abigail me levava no centro, me obrigava a ficar ouvindo a palestra o tempo inteiro, para eu ter que engolir aquilo a seco, mas eu não aceito, não entendo nada dessas coisas. Não é dessa forma. É você achar que existe lógica, e você procurar essa lógica dentro de você como espírito eterno. E ao entender que isso é a lei do universo, que não existe uma melhor do que esta, que dá a vida como herança, não o teu prédio, não o teu carro, não o sítio, nem a fazenda, nem lingotes de ouro, você terá como herança a vida, aquela que você tinha num corpo denso e que continuará a ter fora dele. Então você começa a viver antes de passar por isso com uma outra qualidade. Essa qualidade vai repercutir no que você vai encontrar depois. Você está vivendo na Terra como sendo um homem da Terra, uma mulher do mundo. A hora que você tiver que passar para o outro lado, você não sabe em que porta bater. Você não sabe como trabalhar sua mente, seu pensamento, o que você vai esperar dali. Porque é tudo novidade, entre aspas, né? Não é a primeira vez que você vai morrer, mas a gente passou 80 anos esquecido da última vez que a gente morreu, que foi da vida anterior. 80 anos, quer dizer, um pouco mais, né? Porque se você viveu 80 anos aqui, você já ficou mais uns 40, 50 se preparando para nascer, são 130 anos que você Poxa, 130 anos atrás, como é que foi que eu morri? Né? Você não vai lembrar de imediato. Então, todas essas maneiras de a gente tentar dourar a pílula, são coisas que não resolvem. Porque os espíritos vão olhar para mim e dizer, ele fazia pizza, vamos ajudá-lo. Fazia pizza, fazia bazar, né? Não adianta. Como ele está vibrando, como ele está aberto, como que ele está pedindo a Deus, isso sim resolve, né? Perguntas, dúvidas, comentários, por favor, podem levantar a mão. Fala, Ana Paula. A Tereza Cristina Silva, de Campinas, ela diz assim, boa noite, gostaria de saber se quando uma pessoa tem Alzheimer, quando desencarnar, essa pessoa vai ter alguma sequela quando chegar no plano espiritual. Bem, recordamos uma coisa aqui, o Alzheimer, como qualquer outra doença, é uma lesão biológica, é uma limitação orgânica que acontece nos tecidos do cérebro que impede a conexão do espírito com as células que fazem o movimento e a lucidez ficarem, né, afloradas. Portanto, seria como você perguntar o seguinte, se o motor do seu carro começar a ter problema de válvula, quando o seu carro pifar, você deixou de ser motorista? Quando ele parar o motor, porque as válvulas não tem jeito mais, você então, o carro não anda mais, mas você não sabe mais guiar? É a pergunta. Porque de verdade o Alzheimer pode ser consequência de coisas erradas que a pessoa fez e que lesaram o tecido cerebral. Mas se ela está resgatando isto, portanto, a deficiência do perispírito já foi drenada para o corpo de carne, naturalmente, do outro lado, essa pessoa estará amparada como espírito, não mais como corpo, como Alzheimer. Porém, também há um outro problema, porque muitas pessoas contraem Alzheimer não porque fizeram coisas erradas com o cérebro do passado, mas porque estão usando produtos químicos adulterados, coisas que viciam a mente, ou adoçantes que produzem reações químicas no cérebro que se parecem com o Alzheimer. Sabiam disso? Existem adoçantes que quando caem na corrente sanguínea se transformam em ácido fórmico.
aspartame. O aspartame vai se transformar no metabolismo em ácido fórmico. O ácido fórmico é o ácido que é usado para fazer a fórmica. Sabe o que chama fórmica? Aquela película que se faz para grudar em cima dos móveis e parecer que é um móvel diferente, que tem umas nervuras. Fórmica, ou então porque é lisinho, branquinho, ou cinza, ou preto. A fórmica, ela vai se chamar assim, porque é também empregado o ácido fórmico. Esse ácido fórmico que o aspartame induz o organismo a metabolizar, vai para o cérebro. E ele começa a danificar as células cerebrais, e a pessoa começa a ter reações parecidas com aquilo que se chama de Alzheimer, mas que não são causadas por um processo degenerativo de outras vidas ou do DNA da pessoa, e sim pelo envenenamento com aspartame. Precisava passar por isso? Não. Se parar de usar o aspartame e voltar a fazer um outro tipo de limpeza do organismo, poderá se livrar dos efeitos? Sim, como muitos se livraram. Existem terapêuticas, o dióxido de cloro, por exemplo, que pessoas que tinham, entre aspas, o Alzheimer, curaram-se. Existe uma pesquisadora americana que cuidou do marido com Alzheimer usando determinados tipos de procedimentos que reverteram totalmente o Alzheimer. Ela escreveu livros falando sobre isso. Então, o Alzheimer especificamente, que é a sua pergunta, ele é um processo que muitas vezes está enraizado no passado, mas que não é necessariamente herdado do passado. É muitas vezes consequência de nossos mau usos de químicas ou de mesmo processos de alimentação que nos danificam. Então, naturalmente, quando o corpo morre, o perispírito não tem Alzheimer, nestes casos. Agora, naturalmente, uma pessoa que tenha deficiências mentais do passado, por quê? Porque ela produziu o suicídio com um tiro na cabeça, quando vai modelar o futuro corpo no útero da mãe, essa lesão que a bala produziu na matéria do corpo passado, mas também no perispírito, na estrutura vibratória desse mesmo corpo, vai se transferir para o novo corpo. Por isso que o Senhor fala que nós herdamos de nós mesmos. Então, nestes casos, o corpo atual terá uma deficiência na área que foi lesada, pode ser no cérebro, pode ser na área da medula. Os que se enforcam vão renascer com essa área da quarta vértebra enfraquecida, vão tomar um tombinho como criança e aquilo vai se romper. Os que dão tiro no peito vão nascer com deficiências cardíacas. E em cada área, se é veneno, vai nascer com deformidades na área da traqueia, do esôfago, da boca. Consequência, não é punição, é consequência. Agora, naturalmente, passando esta fase, se o espírito aprender aquilo que ele precisa aprender, ao invés de se revoltar, de fazer coisas feias, ele vai desencarnar tendo cumprido o processo de depuração da vibração, porque o corpo, como diz André Luiz, né, e outros espíritos, o nosso corpo denso é o mata-borrão da alma. Vocês que são mais novos, a Júlia, a Ana Luísa, nem sabem o que é isso. Né? Até a Nath não sabe. É que você é professora, né? Mata-borrão. Mata-borrão, antigamente, o povo escrevia com caneta tinteiro. A caneta tinteiro não é como a Bic, é esferográfica, ela deixa bolinhas de tinta no papel. E se você passa a mão em cima, aquilo borra, né? Você nem percebe, você está borrando tudo que você escreveu. Então, antigamente, existia um negócio que era meio abauladinho, assim, que tinha um tecido que chupava a tinta. Então, você escrevia, depois de ter escrito uma linha, você passava aquilo que eles chamavam de mata-borrão. Mata o borrão que vai aparecer se você não usá-lo. Então, o corpo físico é esse que suga as imperfeições de nosso perispírito em decorrência das coisas erradas que fizemos. Por isso que nele
se apresentam determinadas enfermidades, determinadas malformações, porque ele vai trazer para o corpo, e isso libera o espírito. Na medida em que o espírito agora entende, passa pela experiência ruim, aguenta firme, quando terminar esse projeto reencarnatório defeituoso, ele está livre do defeito. A forma voltou a ser íntegra. Então, se o indivíduo que está passando pela dificuldade, ele aproveitar essa dificuldade como espírito, ele poderá, na próxima encarnação, ou assim que sair do corpo, pela morte, não terá mais essa limitação, tá bom? É a pergunta da nossa irmã Tereza Cristina, tá bom? Essas sequelas vão depender de como ele espiritualmente responder àquilo que ele estava enfrentando, certo? Por isso é que cada caso é um caso, tá bom? Obrigado, Tereza Cristina. Bom, nós vamos parar hoje por aqui. Na semana que vem, nós vamos chegar na pergunta 310. Isso, 310 vai ser para o dia 10. A gente agradece muito a presença de vocês. Nossos telespectadores, você tem a atualização, por favor? Também abraçamos a Teca Filizola. Obrigado, Teca, você nos escreveu lá da Pensilvânia, contando como foi a sua cirurgia. Eu li o seu e-mail, muito obrigado pela informação. Esperamos que você esteja já recuperada, sem dores, e se prepare, quando for possível, fazer novamente a distância. Abraço para o José Ronaldo, a Denise Oliveira, o Ronaldo Santana, a Solange Sauan. Vocês conhecem Solange? Assim, levemente, né? Nossa querida Solange Sauan, que está trabalhando, mas não pôde vir. O José Márcio Sena, parente da Elaine, né? Da família Sena. A Joelma Pereira, a Marlene Marcato, Márcia Consulim, o carro dela quebrou, ela não pôde vir. Não, é que ela só tem o carro dela tá bom, ela não tinha bote para poder vir. Márcia, um abraço para você. Aí, ó, a família Leoncini, está, o pessoal de... isso mesmo, Paulínia, a Drica, a Márcia, o André Leoncini, que também manda um abraço lá de Ribeirão Preto, a Silvia Pena, a Solange Melfi, a Lídia Pires, a Janaína Lima, o Clóvis Jordão, Gisele Matias, o Tobias, a família Barbosa, o Marcos Eduardo Teramoto, o João de Maria, o Felipe Leoncini, a Franciele Dal Ponte, Silmara Bueno, Margarida Maria, a Lúcia Ferreira, a Eliana Corvino, o Geraldo Correia, a Mônica de Belo Horizonte, Maria Antônia Lourenço, Margarida Maria, isso aí. E o Pedro Lobo, Pedro Vicentim Lobo, nosso, né, o professor Pardal. Abraço a todos vocês, obrigado por terem participado, por estarem atentos, buscando aprender. Naturalmente que nós não temos o interesse de acabar com todas as dúvidas, temos sim o desejo de diminuir algumas. A gente tenta matar minhoca velha para deixar as minhocas novinhas crescerem, né, dentro do terreno do nosso pensamento. Amanhã estaremos aqui para a palestra do Evangelho e o passe magnético. Aqueles que quiserem poderão vir fisicamente, poderão também assistir à distância. E nós esperamos que possam, nas próximas semanas, dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos e das demais obras que nós comentamos na segunda e quinta-feira à noite, como é o caso do Evangelho. Estamos terminando no Evangelho o nosso capítulo 3º, que fala sobre as muitas moradas na casa do Pai. E amanhã nós estaremos tratando desse tema, tá bom? Então agora vamos fechar os olhos para podermos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor. É tão bom quando nossa mente pode conectar-se com ensinamentos que mostram caminhos
mesmo que não sejamos ainda capazes de divisar o destino com tanta clareza. Mas quando aponta uma seta na estrada em que estamos, ainda que nós não vejamos o resultado, nem a cidade, nem o estado, nós sabemos que aquele caminho nos levará até lá. E estas obras, estes ensinos, são setas indicadoras de que neste caminho encontraremos a evolução luminosa para nós mesmos. Que cada um que está conosco nesta sala ou que nos está assistindo possa entender que veio à Terra para fazer algo de bom, algo nobre, algo que vale a pena, vindo de alguém que é qualificado pelo universo como Filho de Deus. Que as nossas atitudes representem este Deus, em sua grandeza, em sua bondade, em seu desejo de felicidade para todos. De tal forma exuberante nós vivamos assim, que quando alguém que não nos conhece olhar para nós e observar nossa atitude, certamente haverá de pensar: este aí é filho de Deus, porque tem a cara do Pai. Que este ano nós possamos nos parecer mais com o Criador. E se nós não temos uma referência de como ele se parecia, permita, Senhor, querido Mestre Jesus, que nós ousemos tentar parecer mais com você, porque você disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. É para você que a seta indica a trajetória que devemos tomar. E então, Senhor, que a gente possa se assemelhar ao que você é. Aceita a oração humilde que deixamos aos teus pés, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso, que assim seja.